Cruzeiro está conversando com o Carlos Leite. Não chegou uma proposta para o Corinthians, chegou uma proposta para o Cássio. Olha, salário lá em cima, 3 anos de contrato, é o que eles estão conversando, porque é o que o Carlos Leite está pedindo, inclusive. Parece que o Cruzeiro está propenso a aceitar um contrato de 3 anos. E a segunda proposta que o Cássio tem em mãos é de renovação do Corinthians. Só que aí é uma proposta mais modesta, uma proposta de uma temporada, mantém o que ele já está ganhando, que não é pouco e tudo mais, e o Cássio vai ter que tomar essa decisão. Lembrando, o contrato dele vai até o final do ano, então a partir da janela do meio desse ano, ele pode sair, ou então pelo menos assinar um pré-contrato e sair de graça. Pela sensibilidade dos setoristas, começando já com você, que você está com a palavra, o Cássio, você acha que renova, permanecer nessa situação, ou ele vai rever a carreira em outro clube? Não consigo ter ideia. A informação que eu tenho é que o Cássio não tem ideia, que ele tem conversado com familiares, amigos, psicólogos. É uma situação muito nova para o Cássio. Ele não quer sair. Ele virou reserva, ele ama o Corinthians. Que fala isso para mim, o Cássio ama o Corinthians, ele não passava na cabeça dele sair. De repente ele está nessa situação. Sua sensibilidade, ele sai ou fica, Salazar? Aí não é informação. Eu acho que o Cássio sai no fim do ano. Belo, outro setorista do Corinthians lá pela Transamérica. Sua sensibilidade ou até mesmo informação, o que você pode falar? Cássio deve seguir novos rumos, permanecendo a situação? Como informação, na sexta-feira, lá no hotel em que o Corinthians estava no Rio de Janeiro, um funcionário da empresa do Carlos Leite foi conversar, acho que o Salazar sabe também, com o Cássio e o Fagner, que são os 2 jogadores do Corinthians empresariados pelo Carlos Leite. E aí essa proposta do Cruzeiro de 3 anos chegou ao Cássio. O Corinthians fez uma proposta de renovação por 1 ano, porque o Augusto Melo não quer ser conhecido como o presidente que perdeu o maior ídolo da história do clube. Então é aquela guerra de versões. O Corinthians fez uma proposta para o Augusto falar, eu tentei, mas não é a proposta que o Cássio queria. Não liberei o ídolo, né? Exatamente, mas não é a proposta que ele queria. Então o Cássio já negou essa proposta. Ele não aceitou essa proposta. O Cássio quer ficar mais tempo porque ele quer jogar até os 40. E o Cruzeiro acertou 3 anos de contrato então, até 40. Peraí. O Cássio já negou a proposta do Corinthians. Essa proposta primeira que o Corinthians proposta. Fez, sim, já negou. Aí, ó. Já não aceitou. Começa a azedar, hein? Pois é. E a sua sensibilidade diz o quê? Ele fica ou sai se permanecer do jeito que está? Então, e o Corinthians não vai segurar o Cássio se ele quiser sair no meio do ano. Não vai nem cobrar nada. Mesmo 6 meses antes do contrato terminar. O Corinthians não vai dificultar para o Cássio. Então, acho que ele sai. E se o Corinthians tomar essa postura, está certo, Miller? Você fosse homem forte do Corinthians, a ideia seria permanecer o Cássio. É difícil ficar o Cássio, Miller? Olha, Rafa, se eu fosse o Corinthians, eu faria de tudo para ficar com o Cássio. Acho que não é hora do Cássio sair. Falei isso já anteriormente aqui. Não é hora dele sair. Ele, por toda a sua história, eu acho que ele ainda tem muito a dar ao Corinthians, né? O Flamengo faz muito isso. Muito bem isso. Né? Ele valoriza os seus ídolos, né? Se eu fosse o Corinthians, né? Então, Cássio, já que o Cruzeiro te ofereceu um salário muito bom, 3 anos de contrato, a gente oferece o mesmo salário com o mesmo tempo de contrato, entendeu? Até porque, é claro, na sensibilidade de boleiro, o jogador vai concordar comigo. O Antônio Oliveira não via a hora do Cássio ir embora, porque o Cássio ali no banco, a pressão estava caindo em cima do Tonhão, né? Uma sombra muito grande para o treinador e para o goleiro. Carlos Miguel. Exatamente. Então o treinador não quer isso para ele. Ninguém quer isso para ele. Então, para o treinador, para o Cássio sair, para o Antônio Oliveira vai ser maravilha. Pô. Ele tem um problema menos, entendeu? Agora, se eu fosse Corinthians, eu faria de tudo para permanecer com o Cássio. Renovaria por mais tempo. Qual o problema? Eu não vou estar numa outra eleição. Não interessa. Renova com o maior ídolo do clube, até porque ele é um patrimônio do clube. Ô Marcinho, qual é o papel do técnico nesse processo de renovação? Primeiro é passar toda a confiança para o atleta que conta com ele, quer contar com ele. Na minha opinião, também o Cássio não tem que sair do Corinthians, o Corinthians tem que fazer todo o esforço para ficar pelo jogador que é. Todo atleta passa um momento ruim. Né? Agora, a história que ele tem, o que ele já fez, o que ele ainda pode fazer pelo Corinthians. Tem perspectiva dele voltar a ser titular quando, de repente, o Carlos Miguel fecha o gol, mas já começa a apresentar falhas e não por culpa... Carlos Miguel, não é por culpa sua, o time é muito ruim. O time é ruim, tá? Então, alguém avisa o Carlos Miguel que ninguém tá criticando ele, não é todo mundo contra ele, não. Tem perspectiva do Cássio voltar pela experiência, pela bagagem? Você vê, o Carlos Miguel, de repente, talvez não tenha estrutura para segurar toda essa pressão de jogar com um time ruim. Não, eu acredito que o Cássio tem todas as condições de voltar a jogar. Como eu falei, é um momento. Agora, todo esse ambiente que se tem hoje, do momento do Corinthians, né, dessa questão de renovar ou não renovar, de chegar perto daquilo que ele espera,
Então são situações assim que deixam o atleta também um pouco chateado, né? E reconhecer aquilo que ele já fez pelo Corinthians. Então, a minha opinião é que o Corinthians tem que fazer todo o esforço para mantê-lo. O senhor tá com a canetinha aqui, você viu, né, Marcinho? Marcinho vai estar com a canetinha aqui, como se ele precisasse levantar a canetinha para falar, porque o senhor é o Chico Lang. Obviamente, estrategicamente, deixei o senhor por último para se manifestar sobre o Cássio, porque esse coração deve bater, palpitar, assim como está palpitando o seu coração corintiano aí em casa. O Cássio fica, o Cássio não fica. Agora o senhor pode falar à vontade sobre Cássio. O que diz o seu coração, a sua sensibilidade, e você renovaria com ele, Chico? Lógico, já estaria renovado. Olha, o Corinthians, na verdade, se livrou do Gil, do Renato Augusto e do Juliano, né? Que era tido um grupinho que fazia panela lá dentro. Que eu não acredito que acontecesse isso. O Gil é um belo exemplo, viu, Chico? E o Gil, pelo amor de Deus. Saiu do Cruzeiro na mesma situação. O Fábio saiu do Cruzeiro, viu o que ele fez. Ainda mais velho que o Cássio. E o Cássio acho que tem bola, né, Chico? Pra jogar pelo menos mais uns 3 anos. Então, agora o Fagner que se cuide, viu? Porque se for embora o Cássio mesmo, ele se junta a Gil, Renato Augusto e Juliano. Vai sobrar para quem aqui? Dessa turma toda da velha guarda? O Fagner. É que já está saindo no segundo tempo, ele não está mais com aquela titularidade que a gente E que não é um líder de vestiário, não é um cara que chama a responsa, o time perde e não dá entrevista. Mas nem o substituto do Cássio está preparado para essa liderança, gente. A gente não pode cobrar isso do Carlos Miguel. Olha o lastro que tem o Cássio, olha tudo que ele passou. Vamos lembrar, a defesa lá contra o Vasco da Gama, velho. O corintiano, quando eu falo isso, se arrepia em casa. Não, e a decisão do campeonato O Mundial, então? aquela bola do Moses. Cara, você tem uma casca e no momento na ruim, quando o Belo, Esse o Salazar estavam, né, diariamente lá no Corinthians, quem dava a cara em todos os jogos? Quem dava a cara? Era o Cássio. Agora o Carlos Miguel não está preparado para isso. Quem está comandando o Corinthians do banco? Às vezes ele não é o Antônio Oliveira, é o Cássio. O Cássio levanta, briga, grita, orienta, sabe? Então eu acho que e no vestiário, é um jogador indispensável, porque ele tem o vestiário na mão. Ele é goleiro, mas tem o vestiário na mão. E detalhe, hein? O Fili tá me lembrando aqui, é comum, né, Miller? Não sei se é correto ou não, mas no mundo do futebol, as torcidas estão sempre batendo na porta. A coisa não tá boa, tum, 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 tum. Os caras entram, vão lá pra, né? Vão lá pra dentro conversar com os caras. Quem é que recebe os caras? Quem tem peso pra conversar com a torcida? É o Cássio. Então, esse é um ponto que eu queria comentar. O Corinthians hoje, com essa reformulação que o Chico citou aqui, ele tem 2 líderes de vestiário, tá? É o Cássio e o Paulinho. O contrato do Paulinho acaba daqui a 2 meses, né, Bela? 2 meses? Daqui a 2 meses acaba o contrato, pode ir embora. Se o Cássio for junto, aí eu vou falar uma frase... O Fagner já perdeu esse lado de... O Fagner não é esse cara. O Fagner é respeitado e tudo mais. Mas ele não é o cara de chamar a palavra, chamar o grupo, não dar entrevista, não dar cara a tapa, não é esse cara. Então, eu vou falar uma frase que eu ouvi de um auxiliar lá, de um membro da comissão técnica. Ele falou, se sair o Cássio e o Paulinho... E esse time começa a perder, quem segura a onda? Quem dá entrevista, quem dá cara a tapa, quem fala com os meninos no vestiário? Não é assim. É meio unânime, né? Que o Cássio é muito importante, o Miller disse isso. É isso. Agora o lado jogador, Miller, o lado jogador. Diz o quê? O que deve estar passando na cabeça do Cássio nesse momento? Né? Pô, tô aqui na reserva, não há investimento, gastaram uma bala. O Cássio pega a tabela do Campeonato Brasileiro e fala, velho, do jeito que tá, e a gente vai discutir rebaixamento na sequência. Do jeito que tá, a chance de cair é grande. Eu tô aqui no banco de reservas. O que passa na cabeça do jogador, o que deve estar passando na cabeça do Cássio, eu quero ouvir o Miller e o Marcinho, porque aí são os caras que tiveram lá, que sabem como é que é. Ô, Garrafa, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você pegar, a começar pelo treinador do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians é jovem. Segunda coisa, eles são o treinador estrangeiro. Então eles não têm essa sensibilidade do brasileiro. Eu não tô nem aí com se o Cássio é o maior da história do Corinthians. Você tá entendendo? Porque o que acontece? Ele vai com o Carlos Miguel até a última gota. Só quando a batata assar, ele vai colocar o Cássio. Entendeu? O que eu tô te falando pra você, ele não quer que o Cássio fique mais. Que é um problema pra ele o Cássio no banco. Agora, o que eu tô te dizendo é o seguinte, como disse o Salazar, quando lá na frente vier a adversidade, a dificuldade, quem que vai segurar? Qual é a referência que o time tem? Qual é a referência do Corinthians? É o Cássio. Mas ele pensa o quê, Miller? Quem? Assim, claro que você não vai adivinhar o que ele pensa. O Cássio deve estar pensando o que com todo esse cenário? O que o Cássio pensa?
Mas se eu não tô jogando aqui, Um abraço. o Cruzeiro tá me valorizando 3 anos de contrato, dobrando o meu salário, eu vou fazer o que aqui? Eu vou vazar. Ou seja, Cássio pode deixar o Corinthians, gente. E tem um negócio, E ó, eu vou passar a palavra pro Belo, eu quero ouvir o Marcinho, porque nós estamos colocando o que o jogador, aquele que teve lá dentro, pensa. E o Belo trouxe a informação agora, porque tinha realmente a informação da primeira proposta. E repita, você conclui o que você quer falar, mas repita a informação sobre a primeira proposta que chegou pro Cássio. Já tem uma resolução, é isso, Belo? Isso, o Corinthians entregou uma proposta para o Cássio de renovação por mais 1 ano, não era o que o Cássio queria e ele já negou essa proposta. Ele já informou que ele prefere a proposta do Cruzeiro. O Corinthians está informado disso. Sequer aumentou o salário dele atual? Nada de aumento. E contrato por um ano. bobear, pelo diminuiu, contrário. né? Se bobear, Até o final do ano que diminuiu. vem. Marcinho, A proposta até o final do ano que vem. Agora, Gabo, só pegando... Pois não, claro, só claro. lembrando um negócio seguinte, um detalhe interessante. Os meus parceiros lá em Belo Horizonte disseram que o Cruzeiro queria o Fabinho de volta. Só que o Fabinho recusou É verdade. voltar. Porque tá muito bem no Fluminense. Claro. Obrigado, né, Fabinho. Então o que o Cruzeiro fez? Pô, não temos o Fabinho, que não vai vir. Pô, o Cássio é um goleiraço. Vamos derramar dinheiro na conta dele para ele vir. E o Cássio, se for, ele tá certo. ô Vou dizer Marcinho, uma coisa, se for pro Cruzeiro, vai pra seleção brasileira. Pode escrever o que eu falo. esse é o coração machucado, mas é hein? verdade. Esse é o coração machucado, hein, Não, Marcinho? ele vai pra É um seleção. coração machucado. A Sabe gente por quê? entende, Chico, a gente entende. Não, mas sabe por quê? Ah. Porque ele é um baita de um goleiro. Ele informa, não tem pra ninguém, o Salazar. Não, e lá de cabeça leve, né, Marcinho? E tem as decisões de pênalti da Copa do Brasil. É que o Cássio isso! é especialista. É isso! Quando chegarem as decisões Na de Sula pênalti também. da Copa do Brasil... Na O ano Sul-Americana. passado o Corinthians E chegou em outra, 2 semifinais eu, graças com a todo ele.